Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos para estudar a sua palavra. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja conosco, nos ensinando, nos dando sabedoria, nos conduzindo, repreendendo em nome de Jesus toda distração, tudo que não vem de ti, meu Pai. O inimigo, Deus, que tenta roubar a tua semente, Deus, roubar a palavra das nossas vidas, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, venha aumentar a nossa fé. Que em nome de Jesus, Senhor, nós tenhamos sabedoria, discernimento vindo do alto, meu Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça e repreenda todo o mal das nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Experiência Transformadora de Jacó. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 ao 17, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sua cabeça e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que seja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Qual terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? A gente viu em lições anteriores que antes mesmo de Jacó nascer, ele já recebeu uma palavra dizendo que ele seria maior que o seu irmão mais velho, porque apesar deles serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. E agora, a gente sabe que Jacó enganou Esaú e enganou Isaque. Na verdade, enganou Isaque para receber a bênção no lugar de Esaú. Sabemos que ele fez isso influenciado pela sua mãe, mas ele fez, ele aceitou, ele participou daquilo ali. E aí Esaú diz que vai matar Jacó e ele tem que fugir, né? Ele tem que sair da sua terra, do meio da sua parentela e ir para um lugar, né, para próximo ali do seu tio, para uma outra terra, onde talvez ele nunca estivesse estado e ele não sabia o que ia acontecer com ele ali naquele lugar. E aí a gente vê que no caminho para Harã, né, para a terra para onde ele estava fugindo, Deus aparece para Jacó através de sonho. E neste sonho, Deus renova as promessas que ele já tinha feito para Abraão e já tinha feito para Isaque. E agora ele fala: olha, Jacó, essas promessas, elas vão se cumprir na sua vida. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar a respeito do que aconteceu na vida de Jacó. Ele estava ali fugindo da casa dos seus pais, porque ele tinha enganado seu irmão e o irmão tinha prometido que ia matá-lo, né, que não ia deixar ele sobreviver por causa daquela trapaça que ele havia feito. Ele, quando nasce, Jacó já recebe o nome de enganador, né? Nós vimos que o nome dele significa aquele que segura pelo calcanhar ou enganador. Então imagina, ele já tinha o nome de enganador e de fato era isso que ele era. Só que Deus muda, Deus faz algo diferente. Então o Deus que nós servimos é esse. É o Deus que transforma identidade. É o Deus que transforma as nossas vidas de dentro para fora, né? Que faz mudanças que o homem não pode fazer, mas Deus
Pode. Então a gente vai ver essa mudança, essa transformação na vida de Jacó, né? A Bíblia nos fala sobre isso, nos mostra sobre isso. Então, nesse caminho, nessa jornada dele, né, ali da terra que ele vivia com os pais dele, ele indo para um lugar ali sozinho, porque quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, quando ele sai, ele já era casado, ele vai com a sua esposa. E a gente viu também que ele desobedece e leva seu sobrinho. Mas Jacó nem era casado ainda, ele foi sozinho, começar a vida dele sem ninguém. E aí, o primeiro tópico da lição diz assim: um sonho que mudou uma vida, uma escada que tocava o céu. Então, durante a fuga de Jacó da casa dos seus pais, ele dorme no caminho. E aí ele tem um sonho divino, uma revelação, na verdade. E no seu sonho, ele viu uma escada que tocava os céus. E os anjos desciam e subiam por aquela escada. Imagina que sonho lindo foi esse que Jacó teve. Ele viu anjos subindo e descendo. E a Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos ministradores, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas escrituras sagradas, nós vemos por diversas vezes o Senhor revelando a sua vontade aos seus servos, ao seu povo, por intermédio de sonhos e de anjos. No Novo Testamento, a gente lê que José, que na época não era marido ainda, né, mas que estava noivo de Maria, ele pretendia deixá-la, porque ela estava grávida antes do casamento, então ele achou que ela havia feito alguma coisa errada, mas ele não queria também envergonhá-la, nem trazer nenhum tipo de prejuízo para a vida dela, então ele ia fugir em secreto. E aí um anjo aparece para ele e fala: olha, não faça isso. Aquele que está sendo gerado no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Números 12:6, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Então, Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó, independente do que o nome dele falava a respeito dele, que na verdade era a identidade que ele carregava. E ele estava se comportando dessa maneira como um enganador. Deus tinha planos, Deus tinha promessas que ele cumpriu na vida de Jacó. Inclusive, Deus muda o nome de Jacó. E aí, no próximo subitem, diz assim: Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Então, no sonho de Jacó, ele viu a escada, ele viu anjos subindo e descendo, mas não foi só isso. Deus falou com ele naquele sonho. O Senhor falou com Jacó da mesma maneira que falava com Abraão. Amém? Então, a gente vê aqui a presença de Deus se manifestando para Jacó. Então, o Eterno, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele fala a respeito do pacto que ele tinha com os antepassados de Jacó e prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado, que ele já tinha prometido para Abraão essa terra também. Então o Senhor, ele vem e renova as suas promessas. Aquela terra seria de Jacó e da sua descendência. Certamente Jacó estava preocupado, estava com medo, ele não sabia o que ia acontecer com ele, né? Ele estava saindo fugido, sem nada, ele estava indo sozinho. Quando Abraão saiu da terra dele, ele levou já bens, levou a sua esposa, levou bens. Agora Jacó estava fugindo sem nada, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Então o Senhor fala: olha, não temas, eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e as minhas promessas, elas se cumprirão na sua vida. Então, ali naquele caminho, o Senhor já tem um encontro com Jacó e já deixa ele tranquilo, já deixa ele seguro de que ele não precisava se preocupar, porque ele não estava indo sozinho. O Senhor estava acompanhando ele naquela jornada. E o próximo subitem diz assim: as promessas de Deus a Jacó.
Deus, ele se revelou a Jacó em sonhos, ele fez promessas e a primeira coisa que ele fez foi prometer dar a ele a terra onde ele estava deitado. Naquela noite, Jacó não tinha nem um travesseiro para deitar a sua cabeça, porque diz que ele pegou uma pedra para deitar e dormir. Mas Deus está falando, olha, tá vendo essa terra aqui? Eu vou te dar ela. Eu vou dar ela para sua descendência. Você está aqui hoje sem nada, mas você vai ter muito. Eu vou te dar, eu tenho promessas para sua vida. E depois ele prometeu ainda que a sua semente, a semente dele seria tão numerosa como o pó da terra, renovando as promessas que tinha feito primeiramente para Abraão e depois tinha reafirmado para Isaac e agora estava mais uma vez reafirmando para Jacó. E ele fala que a descendência de Jacó ia ocupar os 4 cantos da terra. E quem são os descendentes de Jacó? Os descendentes de Jacó, as 12 tribos de Israel, é o povo que hoje nós conhecemos como judeus. E onde os judeus estão? Espalhados pelo mundo inteiro. Além deles terem, né, o lugar dele, a nacionalidade, a região deles ali, mas eles estão espalhados pelo mundo todo. Eles são uma numerosa nação. Amém? Então, em seguida, o Senhor ele repete a promessa que ele fez a Abraão e a Isaac. E a tua semente será como o pó da terra. Gênesis 28, 14. Então, por último, Deus promete que estaria com ele e o guardaria por onde quer que ele andasse. E que lhe retornaria à terra onde ele se encontrava e não o deixaria até que se cumprisse o que lhe havia dito. Amém? Então, a gente está estudando a história de Jacó e a gente sabe, né, o que aconteceu realmente, né, como foi quando ele, a gente vai estudar ainda esse trimestre, mas como foi quando ele chegou na terra, como ele voltou. E a gente viu que Deus cumpriu as suas promessas. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus, nós acreditamos no mesmo Deus. E o mesmo Deus que fez promessas para eles, fez promessas para nós. E as promessas que Deus fez para a sua vida, todas elas se cumprirão. Porque Deus cumpre as suas promessas. Deus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Amém? E aí o próximo tópico diz assim, as descobertas de Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus. Então, quando ele desperta do sonho, né, ele diz, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele estava vivendo, né, naquele momento ali, por causa do que ele fez, né, um dos piores momentos da sua vida. Ele teve que se afastar da sua mãe e a gente viu que ele era o queridinho da mamãe e ele teve que ir embora. E ele nunca mais viu a mãe dele com vida, né? Então ele estava vivendo um momento ali, fugindo da sua família, sem nada, absolutamente sozinho, né? Correndo o risco de ser morto por Esaú. Sabe por quê? Porque quando ele foge, se Esaú vai atrás dele e mata ele ali no caminho, quem que ia ficar sabendo? Ninguém. Ele estava sozinho, no meio do deserto, ali no meio do caminho. Se ele fosse morto, ninguém saberia quem matou ele, nem saberia por quê. Mas ele tinha Deus junto com ele, que estava guardando a vida dele. Então, nesse momento de adversidade, o Senhor se revela, o Senhor se mostra para Jacó e fala para ele que ele não estava sozinho. E às vezes a gente precisa passar por momentos de adversidade, de tribulação, para ter um encontro com Deus, para a gente ter esse encontro assim de Deus se revelar e Deus se mostrar para nós de que nós não estamos sozinhos, né? E da gente realmente ouvir a voz de Deus, da gente realmente conhecer a face de Deus, que foi também o que aconteceu com Jó, né? Depois de tudo o que Jó passou, de toda a dor, de toda a aflição, ele fala que ele teve um encontro com Deus de verdade, né? Que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora os olhos dele viam o Senhor. O próximo subitem diz assim, Jacó descobriu a casa de Deus. Então Jacó, ele ficou tão impactado com o sonho que ele teve, e não era para menos. Imagina você sonhar com anjos, ouvir a voz de Deus, que quando ele acorda, olha o que ele fala, a gente lê o que ele falou, né? Quão terrível é este lugar.
Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então foi uma experiência impactante, foi uma experiência extraordinária que ele teve naquele dia. Ele estava sozinho, em meio à escuridão. Imagina a escuridão, escuridão total, breu total. Naquela época não tinha luzes, não tinha lanterna, não tinha nada, não tinha cidade próxima. O máximo que ele podia ter talvez ali fosse uma lamparina, mas ele já estava dormindo, então com certeza estava apagada. Então imagina a escuridão, né? Ele está sozinho ali naquele lugar. E aí ele tem um encontro real com Deus, né? Naquele momento ali, Deus estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó, iniciando, porque apesar dele ter tido ali um encontro com Deus, a gente vai ver que ele vai passar por dificuldades quando ele chegar na terra, né, para onde ele foi ali junto com o seu tio. Apesar dele se casar, ele também vai ser enganado ali pelo seu próprio tio. Então a gente vai ver Deus moldando, Deus trabalhando na personalidade, na identidade, no caráter de Jacó, né? Então ia acontecer uma mudança de dentro para fora. E o próximo subitem diz assim: Jacó descobriu a porta dos céus. Então nós sabemos que a porta, ela é uma abertura através da qual nós temos acesso a um determinado ambiente. Então você passa pela porta, você está acessando um lugar. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a porta. Ele mesmo declara isso: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Olha que coisa, né, incrível. Para a gente ver como todas as coisas que acontecem no Antigo Testamento, elas levam para Jesus, elas falam de Jesus. Então, naquela noite, Jacó, ele viu uma porta, né, uma escada, uma porta, um acesso, e a gente vê que Jesus, ele é esse acesso, é ele que nos dá acesso a Deus, né? Nós precisamos passar pela porta que é Jesus. Não existe outra maneira de nós chegarmos ao Senhor, né? A porta é Jesus e nós precisamos de Jesus se nós quisermos realmente viver transformação nas nossas vidas, santificação. É o Senhor Jesus que pode fazer isso por nós. Amém? E aí o próximo tópico diz assim: a coluna de Betel, a pedra transformada em coluna. Então, quando ele acorda impactado, cheio de fé, cheio de entusiasmo, Jacó decide demonstrar a sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de agradecimento, mas ele resolve fazer ali um memorial. Então ele se levanta de madrugada, ele pega a pedra que estava servindo para ele de travesseiro e levanta aquela pedra como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Então a gente vê que o povo judeu, né, no Antigo Testamento, eles gostavam muito de memoriais. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles deixam ali um memorial. Sempre eles estavam fazendo memoriais. Então naquela noite, Jacó, ele fez aquele memorial ali com aquela pedra, ele derrama azeite sobre a pedra e ele apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Então, pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Amém? E o próximo tópico diz assim, subitem, o voto de gratidão a Deus. Lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 20 e o 22, que nós não lemos, mas que eu vou ler agora, diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna, será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Então, olha só, Deus não pediu nada disso para ele.
quando ele acorda, né, ele faz um voto com o Senhor, inclusive de entregar o dízimo para o Senhor. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó faz um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse naquela viagem, ele não pede nada demais. Olha, eu quero pão para comer e a roupa para vestir, né? E um dia ele voltasse em paz para a casa do seu pai, algo que naquele momento era totalmente impossível, porque ele estava saindo dali fugido com uma promessa de morte. Então ele faz essa promessa: se isso acontecer, o Senhor vai ser o meu Deus para sempre. Ele também prometeu que eu vou dar o dízimo, né? E Deus não tinha pedido nada disso, mas ele quis fazer esse voto, que ele ia dar o dízimo para o Senhor de tudo quanto ele tivesse. Então ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão depois da grande vitória sobre os seus inimigos. Amém? E o próximo subitem diz assim: o concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto, dessa aliança, elas eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac foi diferente. O primogênito era Esaú, mas já quando eles estavam no ventre, Deus disse que o filho mais velho serviria o filho mais novo. As 12 tribos de Israel não vieram de Esaú, elas vieram de Jacó. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura, tanto é que ele trocou ela por um prato de ensopado, só porque ele estava com fome. Então ele preferiu satisfazer ali uma necessidade justa que ele tinha naquele momento, né, da carne, que ele estava com fome, mas ele valorizou mais o que ele estava sentindo do que a bênção da primogenitura. Então Jacó era diferente, ele queria a primogenitura, ele queria as bênçãos que o primogênito tinha direito. Ele sabia o valor que isso tinha, tanto que ele negocia com Esaú pelo prato de ensopado justamente a primogenitura. Por quê? Porque ele sabia que era algo importante e valioso. E ele conhecia o irmão, e ele sabia que o irmão não valorizava isso. Então, assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaac, a aliança com Jacó exigia obediência e fé. A gente vê que Jacó começou aqui meio errado, mas ele valorizava as bênçãos, né? Então, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Jacó tinha fé no Senhor, tanto é que Deus aparece para Jacó. A princípio, Jacó agiu de maneira errada, né? Agiu de maneira desonesta, como realmente um enganador, mas ele foi transformado, né? Quando ele tem esse encontro com Deus, esse encontro transformador, ele decide obedecer o Senhor. Ele decide fazer uma aliança com Deus e obedecer o Senhor, né? Ele decide renovar, né, a vida dele, transformar a vida dele. Então Deus realmente renovou as suas promessas para Jacó e transformou a vida de Jacó. Amém? E aí eu vou ler a conclusão, que diz assim: a história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Amém? Então a gente vê aqui como Deus, ele é incrível, porque da maneira que Jacó sai da casa dos pais dele, não tinha um bom futuro para ele. Ele estava saindo fugido, sem nada, e ali para a terra do seu tio, para servir ele, para trabalhar ele, para viver lá, né, para ajudar. E Deus encontra com Jacó ali naquele caminho. Jacó faz um voto com Deus. Jacó não simplesmente ouviu aquelas promessas, ele fez um voto com Deus. E ele tem a vida dele transformada. Ele realmente muda a sua vida. Ele muda a sua maneira de agir.
porque agora ele tinha uma aliança com o Senhor de verdade. Não era mais a aliança de Abraão, nem a aliança de Isaac, era a aliança de Deus com Jacó. Então a gente precisa aprender que nós precisamos ter aliança com Deus, nós precisamos ter experiência com o Senhor, né? Nós precisamos ter uma vida de obediência e de fé. Não importa como é a vida, como foi ou como é a vida dos nossos pais, ou dos nossos pastores, dos nossos líderes, nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus, o nosso próprio relacionamento com o Senhor de obediência e de fé. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.